reino de Israel, o reino do norte, Samaria. E Jeroboão a Oséias, são os últimos reis que reinaram em Israel. E o texto áureo eu leio, 2 Reis 17, 13 a 14. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os viventes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvido, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Então, irmãos, nós estamos vendo aí, e eu fiquei assim analisando, assim, e observando, viu, irmãos, que foram 200 anos. Vocês já pensaram que é 200 anos que essa nação ela se rebelou contra o Senhor, ela desobedeceu o Senhor, não adiantou aqueles profetas que o Senhor mandou, aquelas advertências, eles simplesmente desprezaram o Senhor. E nós vamos ver que foram 19 reis que subiram ao trono. E a gente vai ver como os 7 últimos aqui, que eles não se voltaram para Deus. Era uma cerviz dura, diferente de hoje, né, irmão? Diferente de hoje. Então, nesse estudo, nós veremos os 7 últimos reis que deram continuidade à decadência do reino do norte. E nós vamos ver, como eu falei aqui, que nosso Deus é misericordioso e amoroso. Um exemplo para nós, né? Nós queremos ser tão exigentes, né? A gente não dá oportunidade, a gente vê aí os casais, né? Se separando, se destruindo, pais abandonam os filhos, começam com uma conduta que vai de encontro à palavra do Senhor, de encontro ao que a sociedade diz que é normal, e os pais desprezam seus filhos, botam para fora, né? Diz que você não é mais meu filho, e a gente vê como o nosso Deus é amoroso, é misericordioso. Então, gente, tudo isso que está aqui tem que ser, para ser copiado, mas é de uma hora para outra, não é um processo. Nós não podemos nunca voltar à nossa velha natureza. O nosso processo de santificação, ele não pode parar, não pode haver retrocesso, porque o que nós estamos vivendo são tempos duros e eles não vão melhorar. Então, o que é que nós vamos mudar o mundo? Mas nós podemos preparar as nossas gerações para enfrentar o que vai vir. E como é que nós vamos preparar a nossa geração? É com o nosso conhecimento, é com nossos cursos, é com a presença do Senhor. Então a gente vai ver aqui como Deus é misericordioso e amoroso. Ele concede 200 anos a Israel para que Israel mudasse e colocasse o Senhor e sua lei acima. Não foi só isso que o Senhor pediu. Me obedeça e desfrutem da minha presença. Não foi isso que ele prometeu desde lá dos patriarcas, as alianças. Então, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, se vocês forem ler todo o capítulo de Reis e Crônica, essa melodia, é o pano de fundo, a música, as novelas, não tem aquelas músicas que nos capítulos, né? Ainda às vezes a gente nem percebe que tem a música, né? Quando é uma coisa dramática, muda a música, a coisa romântica, a música que embalou todo o reino de Israel. Olha que vergonha, né, gente? Uma nação escolhida, foi essa a música, ó, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Coisa triste, né? E a gente vai ver que as consequências, como eu estava vendo ontem, né? Um homem ganancioso, um homem orgulhoso, um homem de dura serviço, um homem de coração mau, fez uma escolha. Uma escolha, qual foi a escolha? Por orgulho e com medo, ciúme de que Israel, ele com 10 tribos, fosse adorar em Jerusalém e resolvesse ficar lá. Então essa escolha, e que eu achei mais lindo, irmãos, que eu estava
meditando nisso aí, que isso aconteceu no ano 721 e pouco, né? Foram 721 anos, só Jesus que veio restaurar toda essa realidade. O que a gente vê ali, quando ele encontra aquela mulher samaritana, né? Aquele encontro, que a gente vê a confusão daquele povo, como aquele povo ainda vivia confuso até hoje. Até hoje os estudiosos procuram saber onde estão as 10 tribos. É objeto de estudo, você sabe, irmão, as 10 tribos perdidas de Israel. Ainda se busca saber onde estão os remanescentes dessa tribo. E quando Jesus veio e ele encontrou aquela mulher, ele trouxe para aquele povo desprezado, aquele povo que o judeu tinha verdadeiro, estava lendo. Se o samaritano pegasse nisso aqui, o judeu, olha o nome, o desprezo, a humilhação que esse povo sofria. Se pegasse em um copo, o judeu não podia pegar. Imagine, gente, como era. E tanto que na hora que os discípulos chegaram e viram Jesus passando com aquela mulher, eu acho que pensaram até assim, eu acho que o mestre agora extrapolou. O mestre agora extrapolou. Conversando com essa, além de ser mulher, e ainda samaritana, foi um escândalo ali, né? Mas quando Jesus conversou com aquela mulher, que ele ali, em poucas palavras, você vê que é um povo sedento, ela entendeu a verdade. Então, o que foi que Jesus veio trazer ali para aquele povo? Ele veio trazer o que ele traz para todo mundo, o caminho para chegar a Deus. Foi isso que ele ensinou ali a ela, adore o Espírito de verdade, o lugar não importa. A verdade, que eles não sabiam mais qual era a verdade, que a gente vai ver porque eles estavam perdidos. E a vida, ali a partir dali eles começaram a ter vida. Aí eu digo assim, como eu me encanto com o nosso Jesus, né? Eu me encanto, porque Jesus é maravilhoso. E nós voltamos aqui para o texto. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Isso aí é a música, o refrão que embala a vida desses reis. Os pecados cometidos por Israel, profecias de Amós e Oséias, foram os dois profetas, porque Deus, ele não chama os dele e deixa a mercê, ao léu, como a gente fala, né? Ao léu da sorte. Ele sempre mandou profetas, ele sempre mandou homens escolhidos por ele, para divertir, para aconselhar. E um desses profetas foi Oséias, gente. Deus mandou, olha que homem obediente. Você vai casar com uma mulher adúltera. E ele casou com essa mulher, porque você vai falar propriedade sobre o adultério do meu povo, sobre o que o meu povo está fazendo com o que a minha presença em relação a eles. Só um detalhe histórico para a gente visualizar. No final do ano passado a gente estudou Jeremias, né? Jeremias foi o último profeta, aquele que vivenciou a queda de Jerusalém e Judá sendo levado para o cativeiro. Oséias foi o último profeta que viu a destruição de Samaria e Israel do Norte. Só para a gente ver o papel que os dois tiveram semelhança. Então o que é que acontece? Ele, com essa mulher adúltera, ele pôde falar. E ele foi um exemplo do adultério religioso que estava vivendo naquela época. Então a gente vê assim que Deus, ele é muito cuidadoso, ele é muito serioso. Nós não precisamos temer. Agora só, como eu digo sempre, tem uma condição. Ninguém aqui é santo, nós não somos santos, mas nós temos que buscar a santificação. Práticas que nós temos convicção que estão erradas, se a gente não consegue mudar, peça a Deus. Não tem coisa que não é difícil, quando a gente vê ele está fazendo, e a gente sabe que desagrada a Deus, ele está aí para nos socorrer, o Espírito Santo está aqui, habitando em nós. Não é verdade? Claramente, nós precisamos nos preparar, porque a responsabilidade, eu digo aqui para todos, é grande, porque nós precisamos deixar esse legado para os nossos filhos. Porque a gente está vendo aqui que foi um povo, uma escolha de um rei só, que
que destruiu toda uma nação. E essa nação, até hoje, ela está perdida por aí. Entendeu? Povos dessas 10 tribos ainda estão aí. Mas a gente vai ver a promessa do Senhor, que Ele vai restaurar. Ele vai trazer todo o povo dele. Ele vai juntar todas as ovelhas dele. Pode entrar, irmão. Oi. Essa história sobre a vela e o pé. Eu fico imaginando que como Deus usa a gente, até nas nossas tribulações, né? É verdade. E o testemunho de Oséias fez a diferença com nós, né? E a gente ouve muita gente dizendo, por que eu estou lutando, sou tão temente ao Senhor. É Deus usando a gente. Né? Com certeza, nós temos que ter esse cuidado em tudo que fazemos, tudo, porque os olhos do mundo eles estão sobre nós. Infelizmente é isso. Cobranças e cobranças e cobranças. Aí eu vou ter uma vida santa, não, mas se a gente estiver em sintonia com o Espírito Santo, muitas das nossas ações nós não precisamos falar nada, mas vai influenciar. Ali é diferente. Eu vou ler Amós 2, de 6 a 8. 2, de 6 a 8. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Desculpa. 6 a 1. Tá. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanar o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham mutado. Então eu copiei aqui, viu, gente? Os pecados que Amós aqui ele relata. São quatro pecados que ele fala aqui. O pecado jurídico, veja bem como está tudo acontecendo agora. Vendem sentença. Qualquer um pode mandar soltar. A injustiça estava imperando lá naquela época, como está imperando agora. Venda de sentença aconteceu agora na Bahia. Aquele juiz foi afastado porque ele estava vendendo sentença. Pois é. E ainda continuam, né? Pecado social. O pobre não poderia comprar nem um par de sandália. O que é que está acontecendo hoje? Eu falei a vocês a semana passada, quem estava aqui, sobre essa questão agora desse roubo do INSS, da aposentadoria dos velhinhos. Então eu digo a vocês que a coisa piorou ainda mais essa semana. Eu vou contar aqui a vocês. O repórter estava falando bem assim, ó. Porque o governo federal, todo mundo está aí quebrando a cabeça. Onde é que eles vão tirar esse dinheiro para ressarcir a esses aposentados? Dizendo que o governo estava em reunião, a cabeça fervilhando do povo. Como é que vão fazer? De onde vão tirar esse dinheiro? Pasmem, irmãos. Já está acontecendo aí. Ligações para os aposentados, os velhinhos, pedindo informações deles, informações pessoais, dizendo que vai resolver o problema deles. E já caíram no golpe. Então eu vou dizer, olha que mundo é esse que a gente está vivendo. O governo dizendo, aí o jornalista estava indignado, dizendo, quase que ele, nas palavras dele, que mundo é esse? Já estão dando outro golpe em cima dos velhinhos. E muitos deles já passaram informações. Foi que o repórter falando, não atende o telefone, o INSS nem o governo federal está mandando para fazer ligação, porque nem eles sabem o que eles vão fazer. Eles já estão ligando, dizendo que já tem a solução. Clique não sei aonde, não sei. Então, lá, 720 e tantos anos antes de Cristo. É brincadeira um negócio desse, irmãos? Então, pecado sexual, pai e filho coabitam de uma mesma mulher.
Diferente de hoje, né, irmãos? Então, vejam bem em que situação o povo estava e Deus, 200 anos esperando esse povo se converter. Olha que amor sem explicação, né, irmãos? Pecado espiritual, profana o santo nome de Deus, dorme no altar de Deus, fazem o que querem, aqueles cultos, né, aquelas coisas terríveis que eles estavam fazendo no altar do Senhor. Então, irmãos, são esses profetas. E esses homens, viu, eles se achavam intocáveis, como os nossos da agora, né? Eles se acham intocáveis. Eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu posso, eu tenho. Muitas vezes as pessoas, aí diz assim, isso é só nos altos. Não, pessoas da sua própria casa, né? Fazendo barbaridades, se achando no poder, manipulando, dominando. A gente já está vendo aí casos de estarrecedores, né? Cativeiro, colocando famílias em cativeiro. Então as pessoas, elas estão totalmente distantes do Senhor, diferente desse povo aqui, né? Tudo igual, irmãos. Então esse o cuidado que nós precisamos ter. Precisamos ter o cuidado porque as coisas, elas continuam acontecendo. Mas o povo de Deus precisa ser diferente. Vamos ver o que vai resultar em tudo aí. Aí nós vamos ver a decadência do povo. Nós vamos ver falta de misericórdia, depravação dos sacerdotes, indiferença, apatia espiritual. A palavra de Deus era um ritual sem significado nenhum. Nada tinha significado. E confiança em deuses falsos. O castigo não duraria eternamente. Oséias 1:10. Eu deixei aqui separado. Oséias 1:10. Está comigo. Tá? Pode ler, irmão. Oséias 1:10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Nós vamos agora, viu, irmão, aqui para Gênesis, para confirmar tudo isso. Que Deus, tá com você também? Olha, irmão. Nós vamos ver que Deus, ele é um Deus de aliança, ele não quebra a aliança. Quantos de nós aqui quebramos nossas alianças, né? Por um detalhezinho bobo, a gente está quebrando alianças todos os dias. Gênesis 22:17. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Aí é só um versículo confirmando o outro. Lá em Gênesis, no início, ele fez as alianças e o Senhor, ele não esquece, ele é fiel à palavra dele. Então ele disse que, gente, eu não vou ler esses versículos que eu dei porque vai demorar muito. Viu? É bom que eu ler em casa. Em casa, está tudo aí anotadinho. Então, promessas do Senhor para o povo e descendentes que foram dispersos. As 10 tribos, como eu estava dizendo a vocês que chegaram agora, hoje, irmãos, tema de estudos hoje, para se descobrir onde estão essas 10 tribos de Israel. Onde estão os remanescentes dessas tribos. Deuteronômio 4, 20. Cadê? 4, 29 a 31. 4, eu tenho aqui. 29 a 31. Então dali buscarás o Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a tua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do conserto que jurou a teus pais. Olha que coisa linda, né, irmãos? Confirmando aí que não importa, eles foram dispersos, eles receberam castigo, ali era um castigo do Senhor, mas o Senhor continua firme, como a gente leu em Gênesis, a aliança que ele fez lá no início, ele vai continuar a
Agora Ezequiel 37, 19 a 24. E tu lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim, e as da tribo de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e eles se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os teus olhos. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, está tudo espalhado, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Essa profecia foi quando estava na Babilônia, no cativeiro, espalhado. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. E os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu fui pesquisar essa parte, mas eu fiquei confuso. Ó. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e observarão. Eu disse, meu Davi, beleza, pesquisar, irmão. É Jesus. Olha que coisa linda. É Jesus que ele está falando aqui. E o rei Davi vai reinar sobre todos nós. Não é lindo? Como eu falei ali, aquela questão, vocês que chegaram agora, essa confusão que o reino de Israel fez, essa divisão, esse desprezo pelo Senhor, como Jesus restaurou tudo isso. Esse povo samaritano que a gente vê ali no final, um povo desprezado, um povo ignorado, um povo, eles chamavam de imundos. E Jesus chegou ali na beira daquele poço ali, conversou com aquela mulher e restaurou aquele povo, porque foi a partir dali que eles conheceram a verdadeira adoração. Eles conheceram o caminho que leva a Deus. Eles conheceram a verdade que Jesus disse ali a eles, e a vida, que é o próprio Jesus. Então eu fiquei assim, meu Deus, eu me emocionei, irmão. Jesus, cada vez que a gente vai ali na Bíblia, a gente vai ver, eu vou me encantando com o nosso Jesus, ele é lindo. Então aqui a gente está vendo aqui, ó, as promessas do Senhor, e como elas estão todas contidas aqui na palavra. Voltando. E aqui, irmãos, nós já disse aqui os pecados todos, e aqui nós vamos ver os reis. Mas o estudo só chamou a atenção para o primeiro e para o segundo rei. Nós temos aqui Jeroboão, e outro detalhe também que eu disse a vocês no início. Esses reinados, eles foram adquiridos de forma violenta e perversa. Foi coisa feia que aconteceu ali. Coisa assim que a gente vê nos filmes, mas quando a gente lê a palavra é diferente, né? O Espírito, a gente sente mesmo aquela situação, a perversidade, como eles estavam senhores de si, esses homens. Esses homens estavam realmente governados pela carne, pelas paixões humanas. Eles estavam totalmente distantes do Senhor. Jeroboão 2 reinou 41. Aqui dá os versículos para depois vocês lerem. Depois veio Zacarias, filho de Jeroboão, reinou 6 meses e foi assassinado. Olha que coisa terrível. O Salum tomou o reino, reinou 1 mês e foi assassinado por Manaém. Manaém reinou 10 anos. Foi um governo violento. Gente, eu paguei um parênteses aqui aqui vai falar de Manaém. Manaém, no governo, no reinado dele, teve um povo lá, Tífisa, chama lá um Tífisa, é um F, viu gente? Esse povo se rebelou. Sabe o que esse homem mandou fazer? Mandou destruir o lugar
e pegou as mulheres grávidas e partiu a barriga deles. Isso foi o mínimo que a Bíblia registrou da maldade desse homem. A ira dele, a raiva dele foi tão grande porque aquele povo se rebelou no reinado dele. E a gente vai ver, viu, irmãos, que nenhum desses reis, porque o próximo estudo vai ser o reino do sul, né? Foi alternando entre um que servia a Deus, outro que não servia. Mas aqui, irmãos, a gente vai ver, vocês viram nos estudos até, nenhum deles se voltaram a Deus, nenhum deles buscaram a Deus, nenhum deles consultaram a Deus em momento nenhum. Tudo foi feito segundo o pensamento humano, a vontade dele. Depois Manaém, o filho dele, também com a violência dessa, tinha que passar por descendente, né? Quem ia se meter com um homem desse? Aí o que aconteceu? O filho dele passou a reinar. Reinou 2 anos e foi assassinado. Algumas coisas não, né? O Peca. Peca reinou 20 anos, articulou coalizão com os assírios, fracassou, foi assassinado por Oséias. E Oséias reinou 9 anos. E só clareando um pouco desse assunto, quando a gente vai estudar a partir do livro de Reino do Sul, Judá, Davi foi rei, seu filho Salomão foi rei, Roboão, seu filho, foi rei. Houve a divisão, norte foi para lá as 10 tribos e Judá ficou ao sul. Mas o filho de Roboão, que é descendente de Davi, reinou. O filho do filho de Roboão reinou. E assim foi sucessivamente. Todos os reis de Judá eram descendentes de Davi. Foi um reino que houve uma dinastia, os descendentes que foram tomando. Isso foi uma promessa de Deus a Davi. Foi. Até chegar Jesus, o último rei e eterno. Por isso que fala ali o rei Davi, né? Mas na realidade é Jesus. Mas o reino do norte foi totalmente diferente. Jeroboão se tornou o primeiro rei, mas a partir daí, quem se achava mais forte matava quem estava no rei, matava o rei e assumia o controle. E às vezes seu filho chegava até ser rei, até seu neto, mas depois vinha outro, matava e já era, não, agora eu sou rei. E assim foi todos os reis do reino. Porque Jeroboão primeiro, ele foi escolhido realmente por Deus. Deus escolheu. O profeta chegou para ele e falou: olha, você vai ser rei. Você vai ser o rei. Porque a gente viu que Saul passou para Davi, Davi passou para Salomão, Salomão para Roboão, e aí acabou de descendente para descendente. Porque Deus viu que Roboão desobedeceu a ele. O reino foi dividido. E Deus mandou dizer a ele, o profeta: você vai ser o rei de Israel. Foi o que o homem fez. Uma escolha, como eu digo, era uma simples escolha. Escolhas que você diz assim: isso é uma coisa pessoal minha, isso é uma coisa só minha. Olha, irmão, você não é uma ilha que vive lá sozinho. Todas as suas decisões, elas têm consequências. E consequências dependendo da decisão que você tomou. Se você consultar Deus, você vai ser bem sucedido. Porque senão, irmãos, tudo a gente faz pelo nosso achismo, pela nossa limitação humana. Então a gente tem que buscar um aconselhamento do Senhor. A gente tem que buscar o Senhor, porque Ele vai colocar pessoas, vai colocar situações que até as portas e a janela vão dizer: a resposta estão aí. Que dirá você? Entenderam, irmão? Ele vai se revelar. Nós não podemos. Porque eu já sou uma adulta, eu já sou bem colocada na vida, tudo aí eu construí sozinho. Lembra de Salomão, que no final, na velhice, ele veio perceber que era tudo verdade, que tudo era vão. Então, irmãos, aí nós vamos agora para Jeroboão. Ele foi um rei que ele foi apoiado pelo pai dele. E eu quero abrir um parênteses aí, viu, irmãos, que tem detalhes sobre esse reino. E a gente vai ver que o reino dele foi um reino muito próspero. Mas não foi próspero porque ele era bom administrador, não. Eu fui ler na palavra. O reino dele prosperou porque o Senhor, lá no céu, ele viu a situação que o povo dele estava na miséria. Estava vivendo uma miséria terrível. Ele disse: eu vou usar essa alma para
diz assim, ó, eu te coloquei neste lugar para me te usar, para que você abençoe os meus filhos também. Você é meu filho, mas abençoe meu filho também. Aí às vezes a gente pensa assim, não é só bênção material, não. Abençoe com uma boa palavra, abençoe com sua amizade. Quantas vezes, gente, a gente está num aperto financeiro, mas chega uma pessoa com aquela boa palavra, aí aquele fardo ele fica tão leve. A pessoa não levou dinheiro nada para você, não. Você tratou bem aquela pessoa, você trata bem as pessoas que trabalham com você, você dá um bom testemunho, aquilo suaviza tanto a nossa jornada, suaviza, você está convivendo com uma pessoa que lhe trata com tanta dignidade, com tanto respeito, é essa a bênção. E o que foi que aconteceu ali? Esse rei, eu fui lá pesquisar para ver por que essa prosperidade, e com certeza ele pensou, eu sou o cara, ele pensou, que a gente vai ver aqui. Apoiados por Joás passa a reinar. A Síria enfraquecida não é ameaça. Então foi o que aconteceu também com isso. Veja se isso aí não é mão de Deus. Os inimigos se enfraqueceram ali ao redor dele. A Síria estava com problemas internos. Quem foi que botou esses problemas internos da Síria? Só pode ser o Senhor. Então foi o que aconteceu. Esse reino, ele se estabelece extensão, o reino começa a crescer, Israel volta a crescer, Israel se fortalece economicamente, mas persiste as desigualdades na distribuição de bens produzidos. 2 Reis 14:26, por favor. 2 Reis 14:26, quem pode ler? O Senhor viu a amargura porque todos em Israel, tanto escravos quanto livres, como que livres, estavam sofrendo, não havia ninguém para socorrê-los. Isso aí é aquela questão que eu falei. O Senhor viu a minha situação. Ele disse, eu vou levantar esse homem, eu vou enfraquecer os inimigos, ele vai prosperar. Mas o que foi que aconteceu aí? As desigualdades continuaram, o povo continuou oprimido. A prosperidade mascarava a podridão interna. O reino repleto de idolatria continuou. Injustiça e negligência no verdadeiro culto a Deus. Oséias 4:1-6. Ouvi a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece perdurar o mentir, matar, furtar, o adulterar, faz violência, mata o sanguinário, serve imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes dos mares serão tirados. Todavia, ninguém compreenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como que cumprido com o sacerdote. Por isso, tropeçará de dia, e o profeta de ti tropeçará de noite. E destruirei a tua mãe. Meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste conhecimento. Também eu te rejetarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu não me serei de teus filhos. Estão vendo aí, irmãos? A terra geme, não é verdade? A terra geme, todas, não só a parte humana, mas a natureza geme. Então, a gente está vendo aí, isso aí aconteceu, ó, gente, é muito tempo, e a gente vê os mesmos erros, esse reino de Israel, é o que nós estamos vivendo aqui agora, irmãos. A realidade nua e crua. Então, esse rei Jeroboão, ele achou ali, e com aquela situação, aquela prosperidade, aquela grandeza do reino dele, era tudo para ele. Que o Senhor, sendo que o Senhor estava querendo usar a vida dele, querendo usar para ver se eles voltavam ao Senhor. Mas aí foi que eles eles se distanciaram. Quem era rico ficou mais rico e quem era pobre mais pobre. Diferente de hoje, né, irmãos? Diferente de hoje. E o último rei de Israel foi Oséias.
ele assassinou Meca. E o que foi que aconteceu com esse rei? Veja bem como é a ganância. Olha como um rei, de um reino como Israel, aqui esse homem se submete. Não confundir o rei Oséias com o profeta Oséias. Duas pessoas, da mesma época. O rei Oséias. E o que foi que aconteceu com esse rei, o rei Oséias? Ele, enfraquecido, né? O rei da Síria pressionando, e ele simplesmente, para não perder a posição dele. Será que eu fiquei pensando assim, meu Deus, não passou pela cabeça desse homem buscar Deus? Gente, olha, eles esqueceram, eles riscaram o Deus da vida dele. O homem lá, o rei da Síria mesmo estava ali massacrando ele perdeu, ele ia ser invadido. Aí ele fez uma aliança com o rei da Síria. Olha, ó. Ali, eu botei aqui bem, ó. Ele faz uma aliança. Aí ele se submete, ele passa a ser vassalo. O que é isso? O que acontece? Ele ia continuar no reino, porque ele não queria perder a posição dele, não queria perder, só que ele pagaria tributo. Olha, gente, que vergonha. Eu fico imaginando Deus no trono vendo aquilo tudo. O povo dele, o povo escolhido dele, aquelas barbaridades. E como eu disse a vocês, é muito amor. Tudo isso foram 200 anos, gente. Você já pensou que é 200 anos? Deus sentado no trono, vindo, levantando, saindo e entrando, cada um pior do que outro, cada um mais perverso do que outro, cada um mais distante e levando o povo até cá. Então é isso que as lideranças têm que ter cuidado. E quando eu falo liderança, não é só aquela pessoa que lidera, tem um cargo, não. É você que é líder da sua casa. Como a liderança, ela tem que ter cuidado, ela tem que saber que ela é que está sendo observada pelos seus liderados. O papel importante que ela exerce como testemunho. O testemunho de quem? De si próprio? Não, do Deus que nós servimos. Não é, irmãos? Então, o que foi que aconteceu? Só que na hora que eu estava lendo isso, eu fui pesquisar o que é vazar, o que eu tinha esquecido lá da época da escola da gente. A gente nem ligava, né? Decorava e pronto. Se submeteu como um escravo, um rei de um reino, de um povo excluído. Se submeter à escravidão. Porque pagar tributo é escravidão. Porque esqueceu do Deus vivo. Quantas vezes a gente esquece do nosso Deus nos piores momentos? E aí são decisões terríveis que nós tomamos e que nossa família está colhendo esses frutos amargos. E ninguém sabe quando é que esses frutos vão, mas nós vamos julgar, porque eu tenho ódio do meu pai, eu nem conheço aquele feliz. Minha mãe me abandonou, e vá fazer uma história diferente. Não é isso? E a questão para a gente entender que alianças que a gente faz aqui na Terra, né, são todas elas espiritual também. Você tem que ter muito cuidado com as alianças que a gente faz, porque isso vai influenciar no mundo espiritual, porque é sutil. É tudo que pressa, e Satanás trabalha em cima de pressão. Ele pressiona. O inimigo ele pressiona para que a gente ceda. Então vai chegando, vai estudando. Chegou um momento que não consigo mais sujeitar as coisas a Deus, resiste ao diabo, ele fugirá de coisas. Sujeição a Deus, para que ele fuja. Senão ele vai continuar até o momento de enfraquecer. E é exatamente isso que aconteceu com eles. Era pressão. Como a irmã falou, por que não buscou a Deus? Porque a estratégia mais fácil seria uma aliança. Não ia ter esforço. Humanamente falando, né? Humanamente falando, não ia ter esforço. Porque confiar em Deus é confiar no que você não está vendo. Exatamente. Né? E eles estão procurando fazer aquilo que vê. E é perigoso, é muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado, porque o espiritual é muito real. Tudo que a gente faz aqui na nossa vida espiritual está agindo. Abra o parênteses que ela falou aqui. Todas as alianças elas têm que ser espirituais. Tem muitas aqui como eu que são separadas. Mas eu digo a vocês, uma vez eu estava lendo e pensando assim, um dia no casamento da gente, né? Aí o pastor fala, a gente de botar aliança, que você vai se submeter, que não é mais um, não são mais dois, é um, e etc.
Só aí faz o juramento, diz o sim. Tem uns que fazem até aquele sim, aí o povo se emociona. Mas só, gente, que o que eu percebo em muitos desses casamentos aí, é isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos. É que eles pensam que eles estão fazendo uma aliança só entre eles. A aliança está sendo feita diante do altar. A aliança é com o Senhor. Eu digo, Senhor, o Senhor me deu essa mulher e eu vou honrá-la. Porque quando a gente parte para o espiritual, chega eu me arrepio. Aí o que é que acontece? Aí a responsabilidade se torna maior. Porque enquanto está aqui no âmbito humano, ó, qualquer coisinha, vamos separar a compatibilidade de gênios, vamos separar os motivos, as coisas mais ridículas do mundo. Ah, ela é mais novinha do que você, ela é uma gatinha. Então o que eu digo a vocês, são alianças no mundo espiritual que não podem ser quebradas. Por que tudo isso? Porque não houve mais a aliança. A aliança só foi até Salomão. Mesmo assim a gente viu que depois que ele quebrou essa aliança, o que foi que aconteceu? Você queria chamar, mas meu nome meu segundo nome é esse. Mas passou a ser primeiro, porque todo mundo conhece mais ou menos. Diga. Como vivência, sim, né? Toda a área, vai dizer, todos os inícios são flores. Pois depois, a gente até na luz, todo mundo na luz. Aí na hora não é o meu caso. Não é o meu caso, eu digo. Exemplo, é. Um exemplo, aqui mesmo, nossas irmãs, esses dias, alguém me chama, que até a luz não reclamava quando era vivo. Manda ele cantar lá. Ó, então aí, ó. Aí o que é que acontece? Um homem ou uma mulher dessa, aí começa, isso aí é uma gota, né? Daqui a pouco o copo enche, o copo vai transbordar. Mas eu tenho uma aliança com meu pai. Eu não posso pegar essa aliança que ele abençoou e quebrar e jogar fora de qualquer jeito. Não é diferente? Quando a gente pensa no âmbito humano, qual é de mulher aí dando aí, ou homem dando aí, não é assim que fala? Então a gente tem que ter esse cuidado. Olha como como é o efeito dominó, o efeito cascata. Olha pra cá. Ele se submeteu, né? Ele não queria perder o reino, o orgulho. Eu vou continuar aqui como rei, não importa, tá? Eu pegava os tributos lá, entregava para o rei da Síria, o rei da Síria ficou lá quietinho. Mas aí, ele tenta uma aliança. Olha que homem é esse, gente. Ele fez a aliança com a Síria, agora vai pintar uma aliança com o Egito. O rei, que não é nenhum besta da Síria, Salmanasé, quinto, descobre. Ele descobre. Aí o que é que ele faz? Ele aprisiona Oséias. Ele é preso. Ele tenta lá a aliança, né? Mandou lá o recado para o rei do Egito. Aí o rei da Síria, que não é besta, disse, ele está tramando contra ela. E finalmente, aí eu estava observando, viu, gente? Como o mal, a gente não pode brincar com o demônio, não, gente. O demônio não é brincadeira, não. Os reis que dominavam os povos, eles eram eles eram ardilosos, eles eram astutos, eles tinham mesmo um pacto, eles eram a encarnação do próprio demônio. Então, o que é que eles faziam quando eles aprisionavam esses povos? A primeira coisa que eles faziam não era deixar esse povo junto. Ele jogava para as outras nações conquistadas. Então, e naquele lugar ele trazia outros e fazia aquela miscelânea. O que é que ele fazia aí? Não tinha como um no norte, outro no sul se rebelar contra ele. Olha que ardil, coisa ardilosa. E depois ele trazia povos de nações N, várias, e colocava em um lugar só. Então o que é que acontecia ali? Cada todos ali, aqueles povos ali representados, eles tinham uma escultura nenhuma, perdiam sua identidade. Olha que coisa má, né, gente?
Não é uma coisa má. A gente vê isso, eu estava assistindo um filme esse dia, na Segunda Guerra. Como foi que Hitler fez para humilhar, para subjugar, para tirar a identidade do judeu? Foi tanta coisa, numerou, tirou o nome deles, separou, matou, tirou os cabelos. Quer dizer, a gente vê assim que é uma coisa muito maligna. E a gente vai ver aqui o que foi que aconteceu. E teve outro detalhe também aqui nessa captura e destruição de Samaria. Samaria resistiu 3 anos, ó gente, 3 anos. E o que é que eles faziam? Chegava um reino forte, como é o nome? Aguentou 3 anos, é porque eles tinham força, né? Era um reino forte. O que foi que aconteceu? O que é que acontece como eles faziam? Igual o ardil. Eles cercavam o povo, ninguém entrava nem saía. Destruía as plantações e destruía o gado. Então, 3 anos. O que aconteceu ali? O povo começou a se enfraquecer. E finalmente, passados 3 anos, eles invadiram Samaria. Olha que coisa. E o rei já estava preso, viu? Para vocês verem como é uma coisa totalmente maligna, tudo isso. E o que acontece? Mas tudo isso, Deus estava no controle de todas as coisas. E a gente vai ver por que aconteceu tudo isso. A Assíria captura e deporta o povo de Israel, trazendo para Israel gente de outros povos dominados. Aí foi a origem do nome samaritano. 2 Reis 17, 24 e 32. Quem pode ler? 2 Reis 17, 24 e 32. e 24 a 32. Não, 24 e 32, não é não? 2 Reis 17. Isso. 24 a 32. E o rei da Síria trouxe homens da Babilônia e de Cuda. Ele trouxe de 5 outros povos e misturou com aquela região ali de Israel. Levou parte da população e trouxe 5 outros povos e misturou com os povos. Vou pular que já está. A idolatria desagrada a Deus. Veja bem, repare outro detalhe também que eu achei interessante. Como o nosso Deus é um Deus, né? Os lugares que ele escolhe é tudo povo. Depois que o povo foi desagregado, ficaram alguns remanescentes de Israel. Aí o que é que aconteceu? Só que quando veio o povo, os outros povos com seus ídolos, aí quando aconteceu aquela mistura, né, religiosa toda ali, então o povo começou mesmo, aí o negócio degringolou mesmo, era adoração, era coisas bárbaras acontecendo. Aí o que foi que Deus mandou? Deus mandou feras para destruir aquele povo. E isso foi avisado lá o rei da Síria, viu, irmãos? Foi avisado lá o rei da Síria. Aí o que foi que o rei da Síria fez? Ele não levou, porque também tem um detalhe. Eles pegavam o melhor da terra e levavam para eles. Os sacerdotes, aquelas pessoas que tinham aquelas profissões, né? O melhor, a nata do povo ele levava. Aí o que foi que ele achou? Por bem, eu vou mandar um sacerdote daqui da Síria para ensinar o povo de lá de Israel, aquele povo dominado, como é a adoração ao verdadeiro Deus. Porque até ele, na descrença dele, ele viu que o Deus daquele povo estava desagradado. Diz que foi leões que estavam destruindo tudo ali. Mas a preocupação, aí os estudiosos falam, que Deus não estava, deixou que acontecesse isso, porque ele não estava preocupado, não era com aquele povo, porque aquele povo não adorava ele, não. Era o lugar. Porque Israel é uma nação que foi aquele lugar. Tanto que agora, depois da Segunda Guerra, né? Agora que eu falo, foi que o povo voltou para lá. Porque aquele lugar foi um lugar escolhido. Ali estão os lugares santos e sagrados para o Senhor. Não é verdade, irmãos? Ali naquele lugar, que inclusive o lugar onde tem um templo lá dos árabes, é onde fica o mundo das lamentações, que eles se lamentam porque não podem adorar lá onde era o templo de Jerusalém. E onde era o templo de Jerusalém, agora é o templo lá do povo árabe, não é isso? Então é o grande sonho deles voltar a construir um templo ali. Então o que aconteceu? Ele mandou que manda feras para atacar o povo.
o rei Assírio manda sacerdotes para ensinar como servir a Deus. Então teve tudo isso acontecendo ali naquele lugar. Então o que eu quero dizer, esse estudo nos mostra aqui que não existe outro caminho, outra verdade, outra vida, a não ser o nosso Senhor Jesus. E a gente vê que o que culmina tudo isso aí aconteceu 721, mais ou menos, antes de Cristo. Quanto tempo se passou e as coisas melhoravam um pouco, caía, melhorava e caía. Então a gente tem que ter cuidado, porque como eu disse a vocês, você pode não estar liderando em um grupo grande, uma empresa, uma instituição, mas nós somos grandes líderes no lugar onde estamos. E nós temos que ter cuidado com as decisões que nós tomamos. Nós temos que ter cuidado com o que fazemos. Por quê? Porque uma decisão que foi tomada lá no início, o erro lá no início, que eu também acredito esse erro não só a Jeroboão, eu acredito esse erro a Roboão, porque era filho da descendência do rei Davi. E o que foi que ele fez? Resolveu seguir os conselhos dos jovens, em vez de seguir, e tudo isso começou a pedra de tropeço, e também vamos jogar lá, também passar o mão, e a gente vai vendo que não existe erro pequeno nem pequenininho, é do pequeno que a coisa vai se tornando grande, e quando a gente menos vê, a gente vê aí que esse povo, a nação foi destruída. E a gente vê que depois, quando chega lá na época que Roma invade o lugar, só tinha Judá, não é? O reino de Judá, a Judéia que eles chamavam, a Judéia que eles dominaram, que ficou aqueles vários povos ali junto, inclusive Samaria, como é o nome daquele? Judéia, Galiléia, Samaria, tudo ali, não tinha mais o reino de Israel. Por quê? Até hoje existe, é bíblico isso, remanescentes em vários lugares, mas como a gente viu na promessa do Senhor, Ele vai restaurar todo o povo dele. E quando Ele fala agora todo o povo dele, é o nosso povo que está disperso por aí, né? O seu filho, a sua filha, o seu neto, aquela pessoa que você tanto ama. Mas cabe a você, como líder, continuar com o foco, com os seus olhos no Senhor, não só os olhos, como o coração. E concluindo, Deus colocou diante dos israelitas uma escolha. Ele coloca diante de nós uma escolha. Bênção ou maldição? Podemos viver para nós mesmos ou vivermos no serviço de Deus. Depois leiam lá essa bandeja que o Senhor nos dá lá. É lindo que Ele bota lá. Ele diz assim: escolham agora. Vocês querem a bênção ou a maldição? Precisa coisa mais, exemplo mais claro do que esse. Escolheram a maldição. Uma nação com 10 tribos, totalmente destruída, dizimada. Gente, é muita coisa. E o Senhor, 200 anos sentado no trono, esperando aquele povo mudar o coração, amolecer um pouquinho o coração. Porque ele fala, né? Quando foi Noé orando, se tiver só um lá, tiver 50, eu perdoo aquela Abraão, na época de Ló. Sentiu que ele estava preocupado com Ló, que ia ser destruído lá. Se tiver só 50 no lugar, o Senhor vai destruir tudo? Não. E se já foi diminuindo, chegou até um só. Ele disse que por conta daquele por conta de você que ora, por conta de você que dá testemunho, por conta de você que quer se santificar, que tem defeitos, tem pecados, mas coloca diante do Senhor e pede força por você, a sua nação, a sua família não vai ser destruída. A sua família vai sentar no trono, ou na grande mesa, vai estar diante do trono, junto com os anjos, todo o tempo, dizendo santo, 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 santo. Nós nunca podemos descartar, diminuir, desvalorizar a misericórdia de Deus. O reino do norte se desviou,
Foi tudo aí que você já descreveu ao longo dessas últimas 3 aulas que a gente teve. Foi a descrição dos caminhos tortuosos, tenebrosos que eles seguiram, terminaram com a destruição. Depois da destruição completa, como foi aí, viveram 700 anos naquela região de humilhação, sendo invadidos, escravizados, mortos, humilhados, desprezados pelo do sul quando houve a restauração de Judá. Isso. Então foi um povo que viu as trevas. Por isso que Isaías profetizou: a terra que estava angustiada não será escurecida. Ela envelheceu nos primeiros tempos. Ó terra de Zebulon e Naftali, que é o norte de Israel. Mas nos últimos dias Deus a enobrecerá junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Este povo do norte, que andava em trevas, verá uma grande luz, e sobre os que habitam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus viveu a maior parte do ministério aonde? Na Galiléia dos gentios, onde toda essa destruição houve. Deus teve a misericórdia. Jesus nasceu ali, viveu ali, seus 30 e tantos anos, e a maior parte do ministério foi ali, restaurando aquilo que foi tremendamente destruído pelas trevas. Coisa linda, né? Escolher nosso próprio caminho é viajar por uma estrada sem saída. Aí a pessoa, você está perdido, pode cá, como esse cara aqui, faz aliança ali, faz aliança aqui, mata, vou matar, eu tenho mais capacidade. Olha que coisa terrível. Escolher o caminho de Deus, escolher o caminho de Deus é receber a vida eterna. João 5:24. Questões de religião, de fé, verdade inspirada, adoração, práticas morais e religiosas não são definidas por mera opinião, desejo ou razão humana. Estão vendo aí que nada é por nós mesmos, nada. Mas na revelação e verdade de Deus, expressas na Escritura, na palavra de Deus. Então, todas as ferramentas, líderes, eu também estou desse bolo, viu? Líderes, todas as ferramentas Ele nos dá. Cabe a nós não deixarmos essa empresa, essa família falir. Como eu falei no início, vai ter aqueles mais difíceis, aqueles que vão escandalizar mais, mas nós não podemos desprezá-los, nós não podemos nos distanciar deles, porque nós vamos dar conta. Essa empresa, que é a nossa família, ela vai ser apresentada diante de Deus, e por conta de um só, que vive ali, orando, buscando e se melhorando como pessoa. O Senhor, como Ele disse, que vai congregar todos, os nossos também vão ser congregados. Porque o nosso trabalho com o Senhor, ele nunca é vão. O nosso trabalho com o Senhor tem resultados. Entendeu? Embora muitas vezes a gente vai ver, o inimigo vai querer nos confundir. É assim mesmo, ainda vai dizer que é assim mesmo. Depois ele volta, vai cuidar de sua vida, não, sua vida está ali. Sua vida ali, seu marido, seu filho, seu irmão, sua mãe, seu tio. Entendeu, irmãos? Então nós precisamos, a nossa luta é essa como líderes, encaminhar o nosso povo. Veja aquela mulher samaritana, que coisa linda, na hora que ela conheceu a verdade. O que foi que ela fez? Ela guardou para ela foi contar os dela, embora ela mesma ela seja até desprezada pelos dela. Não era isso? Mas ela foi lá e ela foi falar qual era o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Jesus. Que o Senhor nos capacite cada vez mais, não para brilharmos diante dos homens, mas para brilharmos diante dele. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, grande és tu, maravilhoso, poderoso, tu és Deus. Isso nos consola, meu Pai. Nós vimos aí, meu Pai, quanta coisa feia, quanta coisa que desagrada ao Senhor, que não só ocorreram naquela época, mas que nós, infelizmente, percebemos claramente nos nossos dias. Vai ter misericórdia do teu povo. Nós estamos aqui clamando não só por nós,
mas por todas as famílias representadas na face dessa terra. Amém, Jesus. Senhor, levanta o teu povo, continua a levantar o teu povo. Senhor, nos dá, Senhor, coragem, nos dá sabedoria para abrirmos esta boca santa, Senhor, para testemunharmos de quem Tu és, meu Pai, e do que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém. Nos ajuda, meu Pai, que nós possamos ser boca Tua, Senhor, em todos os lugares. Amém. E que nós possamos, meu Pai, como líderes, conduzir os nossos entes queridos para o Teu trono, para vivermos eternamente com o Senhor. Nos dá uma semana na Tua presença, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer em nossas vidas. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.